Eu gostaria então que vocês recebessem com uma salva de palmas bem calorosa a nossa primeira palestrante da noite, a professora mestre Luciana Salvador. Fique à vontade, prof. Obrigada. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Conhecer vocês também, conhecer outros alunos. Eu acho que não tem alunos meus aqui do Direito hoje, mas conhecer outros alunos, conversar com vocês sobre esse tema, tudo bom? Sobre esse tema de frustração. E o pessoal de casa vai me perdoar, mas a ideia hoje é a gente poder fazer algumas práticas, principalmente com quem está aqui, a gente poder fazer alguns exercícios, algumas reflexões, e eu vou querer ouvir um pouquinho também algumas ideias de vocês. Não é um depoimento, mas algumas ideias. Eu quero trocar um pouquinho com vocês durante a minha apresentação, até porque me colocaram um tema um pouquinho difícil, né? Como lidar com frustrações? Afinal, como é que a gente lida com as frustrações? E eu vou trazer algumas ideias para vocês aqui, algumas práticas, mas eu quero também ouvir vocês, ouvir um pouquinho do que vocês pensam. Primeira questão que eu queria perguntar para vocês. Para vocês, o que é frustração? Quem quiser falar, mesmo que seja uma palavra, duas, quero ouvir um pouquinho aí. O que é uma frustração para vocês? O que significa frustração? Algo que ainda não foi alcançado. Muito bom, ótimo. Algo que deu errado, que a gente queria, não conseguiu, deu errado. Ótimo. Mais alguma definição? Esperar do outro que ele não pode te dar, né? Então a gente tem essa expectativa com o outro, espera algo, e como que as outras meninas falaram, dá errado, porque ele não consegue dar pra gente, né? Então vocês veem que tudo isso que vocês falaram tem em comum isso, algo que a gente quer, que a gente deseja, que a gente espera e que a gente não consegue de alguma forma. Então, às vezes tem a ver com algo que a gente quer e pode ter a ver com algo também em relação ao outro, né? Algo que eu espero do outro, que é muito comum a gente se frustrar com os outros, né? Pois é. Vocês acham que é comum a gente ter frustração na nossa vida? Essas coisas que elas falaram acontecem? Sim, com todo mundo. Desde quando na nossa vida começam a acontecer as frustrações? Desde sempre. Desde que a gente nasce, talvez até antes, né? Possivelmente antes, na barriga, a gente ainda começa a se frustrar. E até quando a gente vai se frustrar? Até morrer. Ou até depois, sei lá também, né? Não se sabe. Enfim. Mas enquanto a gente estiver vivo, a vida ela tem frustrações o tempo inteiro. Certamente vocês já tiveram algumas frustrações essa semana, talvez vocês tiveram alguma frustração hoje. E eu vou trazer algumas ideias da psicologia para a gente poder pensar em como lidar no sentido de isso não trazer tanto sofrimento para a gente. Porque a gente está falando do Setembro Amarelo, de suicídio, que tem a ver com sofrimento extremo, né? A pessoa que chega nesse ponto, ela está sofrendo muito. E aí a gente tem frustrações pequenas, mas às vezes a frustração pode nos levar a um sofrimento muito grande, nos levar a um problema sério de doença mental, a uma depressão, transtorno de ansiedade também. A gente quer muito algo, a gente tenta controlar muito algo, e aí começa a ficar ansioso, né? Possivelmente vocês já sentiram isso. Então a gente vai pensar em como a gente pode lidar para que não tenha um sofrimento tão grande com as frustrações, mas sabendo que elas vão fazer parte do nosso dia a dia o tempo todo, né? E aí como a gente pode lidar com isso? Eu vou pedir para você passar para mim. Na psicologia tem um experimento aí conhecido, que é o experimento dos marshmallows. Os meus sobrinhos conhecem bastante eles, que toda hora eu falo nisso. Quando meu sobrinho de 10 anos... Ih, eles estão gravando, né? Depois eu vou ficar sabendo. Quando meu sobrinho de 10 anos
reclama, que fica ansioso, que não consegue esperar, eu falo, lembra do marshmallow, né? E aí todo mundo conhece essa história dos marshmallows. Alguém já ouviu falar nesse experimento dos marshmallows? Quem é da psicologia, da pedagogia? Com chocolate. Perfeito, muito bom, vocês estão conhecendo, ótimo. Então, esse experimento foi feito lá na década de 50, 60, por um psicólogo americano, né? Por isso que era marshmallow. Aqui, então, a gente pode adaptar para o chocolate. E é um experimento que a gente avalia como a pessoa lida com a frustração. Então, se vocês quiserem chegar em casa hoje à noite, vocês podem fazer esse experimento aí, né? Isso vocês podem fazer tranquilamente, com maridos, com os filhos, com quem vocês quiserem. Mas por que ele é bem interessante? Esse psicólogo lá na década de 60, ele chamou crianças pequenas, de 5, 6 anos, e pedia para elas, e colocava um marshmallow na frente delas, e dizia para elas que se elas quisessem esperar por 15 minutos e não comer aquele marshmallow, se elas conseguissem, depois elas ganhariam mais um e aí elas poderiam comer os 2, né? Mas elas teriam que ficar lá esperando, tá? E o que acontecia? Algumas conseguiam esperar e algumas não. Então, as que só não esperavam, elas comiam só um, né? As que conseguiam esperar, elas comiam os 2. A gente vê que muita coisa na nossa vida é assim, né? Se a gente conseguir esperar, a gente consegue ganhar em dobro. Mas quando a gente não consegue, a gente fica só com aquilo a curto prazo. E o que é mais interessante desse experimento é que depois eles fizeram um estudo com essas mesmas pessoas, depois de alguns anos, e avaliaram como aquelas crianças estavam, aquelas que esperaram o marshmallow e aquelas que não esperaram. E eles chegaram a uma conclusão que é bem interessante, que talvez vocês já deduzam, né, aqui, mas que para a gente é bem interessante porque comprova algo em relação à frustração. O que vocês acham que eles encontraram? As crianças que tinham esperado e conseguido resistir ao marshmallow, elas futuramente elas seriam pessoas que lidariam melhor com frustrações, consequência disso elas eram mais bem-sucedidas, seja nos relacionamentos, na vida profissional e tudo mais. E as crianças que não conseguiam esperar, elas estavam com a vida, como que eu posso dizer, um pouco mais sem perspectiva, futuro e tudo mais, porque elas não conseguiam lidar com essas frustrações. Ótimo, muito bom, não preciso nem dar aula mais. Perfeito, gente. Então é bem isso, né? A gente viu, então, nesse experimento, comprovou que as crianças que conseguiam esperar tinham esse resultado ao longo da vida. Perfeito. O que isso nos mostra, gente? Que lidar com frustrações nos faz bem quando a gente consegue tolerar a frustração. Isso é positivo para a gente. Quando a gente cria essa resiliência, né? Isso faz bem. Então, quando vocês lembrarem das frustrações, das dificuldades que vocês estão vivendo, lembrem desse experimento aqui, que isso ajuda a gente também, porque a gente vai conseguir tolerar outras coisas no futuro. Então, esse experimento mostra isso, mostra o quanto é importante pais, educadores, quem é da psicologia, quem vai da pedagogia, quem vai trabalhar com licenciatura aqui, poder ajudar as crianças a tolerarem as frustrações. Isso vai fazer com que elas sejam melhores também, mais bem-sucedidas. Isso não significa privar a criança, né? Não é traumatizar, trazer sofrimento. Não, eu não dou nada para a criança porque ela tem que aprender. Não é isso, mas é ensiná-la a esperar. Isso faz bem para a criança e faz bem para a gente. Então, lembrem disso quando vocês estiverem com essa frustração, querem fazer algo e não conseguem, tem que esperar e tem que aguardar. Isso vai criando resiliência para vocês. Pode passar. Vocês acham que hoje em dia, nos últimos anos, está mais difícil para a gente lidar com frustrações? Quem acha que está mais difícil nos últimos anos lidar com frustrações? Os outros acham que está fácil ou é porque não quiseram levantar o braço? Quem acha que está mais fácil? Lidar com as frustrações, tá? Ok.
Quem acha que está mais difícil, por quê que pensa que está mais difícil? Conforme a gente vai criando idade, a gente tem mais problemas, e esses problemas a gente às vezes não sabe como lidar, principalmente na nossa idade, né? Que a gente ainda está nessa transição de jovem para adulto. Okay, vocês vão tendo mais frustrações agora, né? Cada vez mais vocês vão tendo mais experiência. Ok. Mas nos últimos anos, para a população em geral, com o avanço da tecnologia, vocês acham que isso ficou mais fácil de lidar com frustrações ou mais difícil? Mais difícil. Por quê? As pessoas tendem a se comparar, então as redes sociais, né? Ótimo. Imediatismo, exatamente. Esse é um ponto bem importante. Vejam só, gente, eu tenho 41 anos. Quando eu tinha 30 anos, 20 e poucos, 30 e poucos ainda, eu ia no banco e eu tinha que ficar 1h30 esperando numa fila de banco. Quem é mais velho aqui sabe disso. Hoje isso não existe, você faz isso automaticamente, né? Quando eu tinha que esperar 1h30 numa fila de banco, era horrível. Mas a gente vai criando resiliência também para lidar com outras coisas difíceis. Hoje em dia, a gente tem tudo imediatamente. As pessoas não sentem mais tédio, né? Você não tem mais tédio, porque rapidamente você acessa o celular e você pode acessar qualquer coisa. E a gente tem muito estímulo. Então, isso faz com que fique mais difícil a gente tolerar a frustração. Porque a gente tem todo esse mundo aí à nossa disposição, a gente tem tudo à disposição. E aí a gente não cria realmente essa resiliência. Então está mais difícil, sim, lidar com as frustrações. Tolerar a espera, ter mais paciência. Isso está mais difícil por causa do avanço da tecnologia também, né? Por outro lado, o ser humano, como a psicanálise fala, né, é um ser desejante, quer muita coisa. A gente não se acomoda, né? O ser humano não se acomoda, por isso a gente evoluiu tanto. A gente sempre quer algo e a gente sempre vai sentir uma falta, né, de algo. A gente sempre vai ter uma falta interna dentro da gente, porque a gente quer mais, a gente sonha, a gente deseja. Se o ser humano tivesse parado lá quando construiu um carro e achasse que já estava bom, a gente não teria construído avião, a gente não teria construído foguetes, né? A gente não teria construído muitas outras coisas. Então, nós somos seres que querem mais, que desejam, a gente quer mais. E por isso também que a gente pode se frustrar, porque a gente deseja, a gente quer as coisas. Eu sempre falo, eu não sei se vocês concordam, às vezes eu ouço as pessoas falando o seguinte, isso me arrepia quando as pessoas falam isso. Não, eu não quero ter expectativa de nada, né? Eu não quero esperar nada. E às vezes os pacientes falam, não, agora eu estou entrando num relacionamento, mas sem expectativa nenhuma. Como é que a gente entra num relacionamento de verdade sem expectativa nenhuma? Como é que se ama sem ter expectativa? Como é que você entra numa faculdade sem ter expectativa? A gente tem expectativa sim, e o problema não é ter expectativa. Isso é bom, isso nos faz ficar vivos, a gente sonhar, a gente desejar, a gente esperar as coisas, a gente ter expectativa. O problema é que a gente não quer sentir aquela dor, né? Da falta, daquela frustração com a expectativa que a gente tinha. Isso que é ruim. Mas não ter expectativa não ajuda em nada. Pelo contrário, a gente vê que pessoas depressivas, elas não desejam mais, elas não sonham mais. A gente ajuda as pessoas a serem mais felizes, resgatando também os sonhos delas, os desejos delas. Então, a gente tem expectativa e tem que ter sonhos, e vocês têm que ter sonhos sim. Mas, por outro lado, eu coloquei essa imagem aqui, que é a Via Láctea, né? A Via Láctea. E se você sabe aí que a nossa galáxia, o assessor aqui, para assuntos que não tem a ver com a psicologia, a gente mora aí, né? Só que a gente mora lá dentro, no meio disso aí, a gente tem um sistema solar, e lá no sistema solar está o nosso Sol, e lá no nosso sistema solar está a Terra, e lá dentro da Terra tem a gente, né?
Ou seja, a gente não controla nenhum, né? Se vocês tinham alguma dúvida e achavam que a gente controla alguma coisa, a gente não controla nada. Olha onde a gente está aí. Há alguns anos eu tinha essa imagem aí no meu celular para me lembrar quando eu tinha algum problema no dia a dia, aqueles problemas pequenos que a gente acha que vai acabar, né? Que a gente vai morrer por causa disso. Eu olhava para essa imagem e lembrava onde eu realmente estava, né? E aí tudo fica pequeno, a gente vê realmente nosso tamanho perante as coisas. Por que eu estou mostrando isso para você, gente? Porque a gente precisa entender que a gente não controla tudo. Isso é a primeira coisa para a gente conseguir lidar com a frustração. A gente quer controlar, a gente acha que vai controlar o que a outra pessoa pensa, o que a outra pessoa vai achar da gente, né? A gente acha que vai controlar, às vezes, nosso futuro. A gente pode lutar por ele, mas a gente não tem como controlar isso. Porque tem zilhões de variáveis que não dependem da gente. Muitas variáveis. Então, muitas vezes a gente se esforça, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, mas não dá certo. E isso é algo para a gente saber realmente, né? Vocês que são jovens, que nem tudo a gente consegue. Muita coisa a gente tenta, a gente vai conseguir, vocês vão conseguir, mas nem tudo. E muita coisa não vai ser do jeito que a gente quer. Então, lidar com isso é muito importante. A gente realmente aceitar isso, que a gente não vai controlar tudo. A gente controla só um pedaço, só o que é a nossa parte. Então, mas como a gente lida com esse conflito aí dentro da gente? A gente quer, a gente deseja, a gente espera muita coisa, mas a gente não consegue, a gente não controla muita coisa, a gente não vai conseguir. E aí o nosso colega que estava apresentando falou uma coisa que eu achei bem legal, que é metade aqui da minha palestra. Sem saber, ele já começou com ela. Ele falou o seguinte: para vocês ficarem presentes aqui, não estarem só aqui de corpo, estarem inteiros aqui. O que tem a ver estar presente com estar bem? Quem me ajuda? Vocês acham que estar presente tem a ver com estar bem? Tem. Por quê? Ótimo. Então a gente só consegue estar bem se a gente está conectado, né? E a gente só está conectado com a gente mesmo quando a gente está presente. E na maioria das vezes a gente não está muito presente. A gente está pensando em outras coisas, a gente está pensando no futuro, está pensando no passado. Já deve ter acontecido com vocês, às vezes a gente está num lugar e nem percebeu quem estava do nosso lado, nem percebeu onde a gente estava dirigindo, e quando a gente vê, a gente chegou num lugar e nem percebeu como é que dirigiu, por onde passou. A gente estava desconectado, a gente vive desconectado. E isso nos faz mal, né? Então, um dos primeiros exercícios para a gente poder estar bem e lidar com a frustração é estar presente, como a gente puder, onde a gente está com a gente mesmo. E aí eu vou fazer com vocês um exercício muito simples, tá? De treino mesmo para estar presente. Muitos de vocês já devem ter visto, já devem ter feito esse exercício, mas eu quero fazer com vocês para vocês se conectarem agora. Vou pedir para vocês relaxarem, soltar o que vocês têm aí na mão, por favor. E se puderem, fechar os olhos. Isso. Relaxem, soltem os olhos. Se alguém tiver com as pernas cruzadas, se puder descruzar é melhor. E aí vocês podem sentir os dois pés no chão. Relaxem e fechem os olhos, porque fica mais fácil para vocês se conectarem com o que vocês sentem. Se alguém ficar desconfortável para fechar os olhos, não feche, tá? Não tem problema nenhum. Quem quiser pode fechar, mas fica mais fácil para se conectar. Eu vou
pedir para vocês só observarem o que está acontecendo com vocês nesse momento. O que está acontecendo no corpo de vocês. Como está o corpo de vocês? E só observe. Se tem alguma tensão, algum incômodo, se está bem, se tem alguma parte que está mais incômoda. E só observem sem tentar mudar nada. O exercício é só observar. E agora percebam que sentimentos estão presentes em vocês nesse momento. Como você está nesse momento? Continue só observando. E veja se você descobre algo que talvez estivesse aí e você não tivesse consciente antes. Talvez algo no corpo, talvez alguma sensação. E agora, ainda com os olhos fechados, observe as sensações, os sentidos, a sensação do corpo na cadeira, o ambiente. O que você sente nesse ambiente onde você está? Se está quente, se está frio, se tem algum som. E observe como é que é para você perceber esse som. Observe se mudou alguma coisa agora no seu estado, de quando você estava antes de fazer esse exercício. Só observe. E agora eu vou pedir para vocês abrirem os olhos devagarinho e observar o ambiente que vocês estão. Só olhem para o ambiente onde vocês estão. Se tem algo que talvez vocês não tivessem percebido antes. Ok. Ok. Esse foi um exercício bem simples, né? Para a gente conectar, para a gente entrar em contato com a gente. Alguém percebeu alguma mudança em si depois de fazer esse exercício? Alguma mudança positiva? Percebeu? Que bom. Dá para falar o que percebeu? Eu percebi que antes eu estava um pouco nervosa, tensa, acho que do dia a dia, de todo o processo de organização também do projeto. E depois que fechei os olhos, eu comecei a me reconectar e identificar algumas partes do corpo onde estavam um pouco exaustas
E assim que foi finalizando, ao abrir os olhos, eu senti uma leveza, uma tranquilidade que antes não estava presente. Então, me senti melhor. Porque a gente começa, é interessante que até o olhar de vocês muda um pouco. A gente começa a ficar mais conectado com a gente mesmo. Mesmo que às vezes a gente tenha percebido um sentimento incômodo, né? Às vezes vocês devem ter contado assim, nossa, tem um incômodo que está aqui, tem um sentimento ruim, mas a gente observa e consegue olhar para ele. Então, quando a gente fica presente, a gente fica mais conectado com a gente mesmo. A gente precisa fazer meditação? É bom fazer meditação, se vocês puderem parar um pouquinho, fechar os olhos, fazer esse exercício é ótimo. Mas a gente pode fazer isso no nosso dia a dia. A ideia é a gente estar presente cada vez mais no nosso dia a dia, poder treinar esse hábito de estar mais conectado. De estar mais conectado sempre. Pode passar. Uma forma, então, de ficar conectado, de ficar presente, é sentir o nosso próprio corpo, observar o nosso corpo. O corpo nos traz para o estado presente. Então, o que eu estou sentindo aqui no meu corpo? Como é que ele está? Estar presente nas atividades. Então, agora eu estou aqui, como nosso colega falava, agora eu estou aqui, eu estou só aqui. Então, depois eu vou pegar o ônibus, eu estou só no ônibus. Eu estou tomando banho, eu estou só tomando banho. Ficar presente no que seja que a gente estiver fazendo. Observar o ambiente onde a gente está. Às vezes a gente não olha, a gente não observa onde a gente está, não observa como a gente se sente em relação ao ambiente. E aceitar o que a gente está sentindo. A ideia é a gente poder aceitar. Eu estou com medo, tá? Eu estou com medo. Eu estou triste, né? Eu estou ansioso, Qual que é o maior problema do pânico, do transtorno de ansiedade que chega a pânico? A pessoa não aceita o que ela está sentindo, né? Ela não admite, ela não aceita. Então, não, eu tenho uma tristeza, um incômodo, eu não quero sentir isso, a gente coloca para debaixo do tapete. E aí, o que acontece com o que está debaixo do tapete? Começa a fazer volume, né? Uma hora vai começar a fazer volume até sair. Então, aceitar o que a gente está sentindo, esse é um exercício para a nossa saúde mental. Eu estou triste, né? Depois que aquela pessoa falou tal coisa para mim, eu não estou feliz. E aí alguém falava também disso, a gente se permitir chorar. Por que isso é importante? É para aceitar o que a gente está sentindo. Eu estou com medo. Eu vim aqui falar com vocês e estava morrendo de medo, né? Então, conectar com esse medo. Ok, eu estou com medo. Se eu tento não olhar para o meu medo, isso vai ficando pior. E aí a gente começa a criar mais ansiedade. Eu gosto muito dessa frase do Contar do Caligares, que ele fala o seguinte: a única vida interessante é a vida que acontece aqui e agora. Não precisa ser épico, não precisa ser extraordinário, não precisa nada. Precisa da presença efetiva de quem está vivendo. O que é felicidade, afinal, né, gente? Quanto que a gente está feliz? A felicidade tem a ver com o estado de presença, não é um momento ou outro. Tem pessoas que dizem, não, eu vou ser feliz quando eu estiver no meu casamento, eu vou ser feliz quando eu estiver na minha formatura. Não é bem assim, aquele momento passa rápido, às vezes você nem está feliz, você está preocupado com outras coisas, né? Não é bem assim, a gente está feliz no nosso dia a dia. Então, quanto mais a gente treinar essa presença, mais feliz a gente também consegue estar e acessar esse estado. Um outro exercício, uma outra tarefa importante, como eu já falei, para a gente lidar com a frustração, é a gente fazer um processo de aceitação. Tem um autor, o Nathanael Branden, que eu usei até para fazer uma parte do texto dele, para fazer essa apresentação, e ele dá um exemplo assim, que ele teve, um dia ele foi tomar várias injeções, ele precisava tomar várias injeções muito dolorosas, né? E ele foi junto com a esposa dele, que eu não sei porque também tinha que tomar injeções lá junto com ele. E aí ele sentia, ele dizia que cada injeção que vinha, o que ele fazia? Tensionava, né? E dizia, não quero, não quero. Como se o corpo dissesse isso, não quero essa injeção, né? E aí doía muito mais. E a esposa dele falou assim,
relaxa o corpo e aceita. Imagina que você está permitindo que essa injeção entre em você, né? Permitindo que ela entre em você. E aí, o que ele fez? Tentou entrar nesse estado aí mental e ele entendeu que doía muito menos quando ele entrava nesse estado mental. O que a gente faz quando tem algo que nos incomoda? A gente fica com isso, não quero, fica tensionando, né? Eu não quero. Só que muitas vezes aquilo a gente não vai controlar. Então o que a gente tem que fazer? Aceitar, largar. Isso é assim? Ok, é assim, né? Tem coisas que a gente pode tentar mudar, mas tem outras coisas que não. E quando a gente não pode mudar, o que nos cabe é aceitar, é poder lidar com isso e aceitar. Não quer dizer que você concorde, você não precisa concordar, mas aceitar é um processo importante, para a gente não ficar brigando e não ficar tensionando. Alguém já percebeu isso? Que fica mais fácil quando a gente aceita? Legal. E um exercício também, além de aceitar o mundo, é aceitar a gente mesmo. Porque às vezes a gente não aceita os outros, não aceita o mundo, porque a gente não aceita a gente, né? A gente não gosta da gente, a gente não aceita algo que a gente fez, a gente não aceita os nossos erros. Então, para a gente poder aceitar o mundo, dizer que está tudo bem, as coisas do jeito que elas são, do jeito que elas forem, a gente também precisa aceitar a gente, que está tudo bem do jeito que a gente é, né? Da forma como a gente é. E aí também a gente consegue melhorar quando a gente aceita a gente mesmo. Então vamos lá, vou fazer um exercício com vocês. Esse ninguém vai precisar mostrar para ninguém, tá? Mas eu quero que vocês peguem um papel e uma caneta, por favor. Quem tiver aí, quem não tiver, pega emprestado. Para a gente fazer um exercício de aceitação de si mesmo. Ótimo. Pessoal, um exercício de aceitação é a gente poder lidar com os nossos erros, a gente poder aceitar os nossos erros, a gente poder usar de compaixão com a gente mesmo. Então, esse exercício é bem legal. A gente vai fazer de uma forma bem simplificada aqui, mas depois, se vocês quiserem fazer em casa, com mais calma, com mais tempo, quiserem fazer isso toda semana, por favor, façam, porque isso é muito bom. Eu quero que vocês pensem em algo que vocês não aceitam em vocês. Algo que vocês não gostam, ou algo que vocês fizeram e que é ruim para vocês, que às vezes vem incômodo, algo que vocês fizeram, algo que vocês erraram, algo que vocês não conseguiram, ou algo que vocês não aceitam em vocês, que vocês não gostam. Só pensem nisso, tá? Vou dar um minutinho só para pensar nisso. Esse ainda não é um exercício, só para pensar nisso. No que vocês não aceitam, no que vocês não gostam, em algum erro que vocês cometeram. Tá saindo de tudo aí das bolsas, né? Para achar a caneta. Olha a caneta. Oh, maravilha. Pensaram aí, pelo menos na questão? Ok. Primeiro vocês pensarem em algo que vocês não aceitam em vocês. Talvez alguma coisa que aconteceu, alguma característica, algum erro que vocês tenham cometido. Tá? Só pensar nisso agora. E agora, eu quero que vocês se imaginem o que um amigo carinhoso, alguém que goste de vocês, falaria para vocês em relação a isso, a esse aspecto de vocês, a esse erro que vocês cometeram. Só pensem agora, tá?
quero que vocês escrevam um parágrafozinho, uma cartinha para vocês mesmos, de perdão, de carinho para vocês mesmos. Talvez vocês possam dizer: fulano, tá tudo bem isso que você fez. Você fez o melhor que você podia. Mas vocês vão escrever como vocês quiserem, pensando na questão, na situação lá de vocês, e como vocês podem escrever uma carta de carinho para vocês, de compaixão para vocês mesmos. E escrevam o nome de vocês em cima. Bem, se vier alguma palavra que vocês queiram escrever, algo que vocês queiram falar para vocês mesmos de bom. Talvez nunca vocês tenham se dado tempo para falar, para pensar, para escrever isso para vocês mesmos. Ok, quem quiser depois acabar em casa, pode acabar depois, pode escrever mais depois. E agora eu vou pedir só para vocês darem uma lida nisso que vocês escreveram e vejam como vocês se sentem olhando para isso, ouvindo isso de vocês mesmos. Ok. O que vocês acharam desse exercício? Conseguiram fazer? Foi fácil? Foi bom? Ótimo. Esse exercício, gente, é para a gente treinar essa aceitação com a gente mesmo. Não adianta nada a gente ficar se culpando e se criticando demais pelas coisas que a gente fez.
às vezes pelos erros que a gente cometeu. Porque a gente comete erros e vai cometer, e o que a gente precisa é aprender com eles. Então, esse é um exercício para a gente poder treinar essa aceitação de nós mesmos. Às vezes, muitas vezes a gente está muito incomodado com o outro, a gente não aceita o outro, não aceita algo que está acontecendo, porque na verdade a gente não está incomodado com a gente não está aceitando algo que tem a ver com a gente nessa situação. Então, olhar para isso e poder se dar esse perdão, né? Poder se dar, fazer esse exercício de compaixão, ele é bem interessante e pode ser muito profundo também. Como que a gente aceita a gente mesmo? Também agindo com autocuidado, com carinho, com limites. A gente se permitir nos dar limites, não fazer coisas que a gente não quer fazer, se permitir agir com carinho com a gente mesmo, atender às nossas necessidades, aquilo que a gente está querendo naquele momento. Aceitar os nossos erros. Esse autor, o Mário Salvador, ele fala que a compaixão honra a nossa experiência, nos permite ter uma relação íntima e profunda com a vida a partir desse momento tal como ela é. A gente ter compaixão com a gente honra a experiência que a gente passou. A gente está tendo um olhar de honra para isso. E uma outra coisa que eu acho que é muito importante também para a gente lidar com a frustração, além de aceitar, de estar presente, é poder se responsabilizar também pela nossa vida, poder viver responsavelmente, se responsabilizar pelo que... Não guarda os papéis ainda, tá? Tem mais um exercício. A gente se responsabilizar pelo que a gente quer, porque às vezes a gente não faz o que a gente quer, né? A gente realmente pensar o que eu posso fazer por mim de verdade agora. Tem coisas que a gente não controla, mas tem coisas que a gente controla, certo? E a que a gente não faz, que a gente procrastina, que a gente enrola, que a gente diz, não tenho muito direito disso, será que eu mereço? Será que eu vou ficar me dedicando tanto para isso? Então, o que a gente pode fazer hoje por nós mesmos? O que vocês querem fazer? Talvez o que vocês estão enrolando, né? Que vocês poderiam ser mais responsáveis com a vida de vocês, que vocês acham que é importante para vocês, que vocês querem e que vocês não estão fazendo. Tarefa aí, escrevam no papel um comportamento, algo que vocês acham que vocês precisam fazer nos próximos 7 dias. Próxima semana. Para ser mais responsável com vocês mesmos. Isso não é algo que o outro quer. Não é porque alguém manda. É para vocês, o que vocês acham que vocês precisam fazer para vocês. E que vocês não estão fazendo. Escrevam aí para depois vocês lembrarem. O que eu quero fazer por mim mesmo e que eu não estou fazendo? Eu preciso assumir. E para assumir isso, qual seria o meu comportamento nos próximos dias já?
Ok. Foi fácil pensar? Como é que vocês se sentiram, quem conseguiu pensar, quem conseguiu escrever, se comprometendo com isso? É bom, é difícil, é ruim, Como é que é se comprometer com isso? Alguém achou interessante se comprometer? Por que pode ser bom se comprometer? Perfeito. Se motiva mais para fazer. Quando a gente assume esse compromisso com a gente mesmo, né? De dizer, não, a partir de agora eu vou fazer isso aqui, eu vou assumir isso para minha vida. Aí a gente se motiva, porque você está assumindo com você mesmo. Então essa é uma parte importante, gente, de lidar com a frustração. A gente viver com responsabilidade, assumir a nossa parte na nossa vida. Porque a nossa vida é só a gente que vai cuidar, ninguém vai cuidar dela por nós. Então a gente assumir a nossa vida, o que eu quero fazer, ninguém vai estudar por vocês. Os professores podem encher o saco, gente, mas se vocês não estudarem, a consequência é de quem? De vocês, né? Os professores, talvez a aula não seja tão boa, mas eles já estudaram, né? Estão estudando, enfim. Então a consequência do que a gente não faz para a nossa vida é nossa. E por isso que a gente precisa ter responsabilidade sobre a nossa vida, sobre o que a gente quer, o que a gente quer alcançar, o que a gente quer desejar, né? O que a gente quer conseguir até afetivamente também, se permitir conseguir as coisas. E o último ponto, pode passar? É auxiliar o mundo, auxiliar o outro, a gente sair do nosso eu, né? Do nosso individualismo, poder ajudar as outras pessoas a serem melhores também. Vocês estão falando muito nesse evento sobre isso, eu achei muito legal de pensar assim no colega que está do lado, o que ele está vivendo, o que ele está passando. A gente poder sair do nosso mundo e poder pensar que a gente está aqui também por um motivo, a gente também precisa ajudar as pessoas e precisa tornar esse mundo melhor. Então a gente ter essa ideia de auxiliar, de usar essas coisas que a gente melhorou na gente para auxiliar um pouquinho mais o mundo. Eu acho que essa é uma função importantíssima e também uma função importante, gente, da faculdade, de quem está estudando. Vocês têm acesso a um conhecimento, a uma competência que muitas pessoas no nosso país não têm e nunca vão ter, né? Então isso também traz responsabilidade, o fato da gente poder estar acessando algumas coisas que outras pessoas não têm. E o que a gente faz com tudo isso para ajudar o nosso mundo? Como a gente ajuda o mundo a ser um lugar um pouco melhor? E a gente ajuda o mundo, gente, no dia a dia, né? Às vezes eu cumprimentar uma pessoa, olhando ela no olho, faz uma diferença enorme no dia dela. Parece uma coisa simples, mas a gente nunca sabe as consequências das nossas boas ações, né? As consequências que elas terão. Então, nas pequenas coisas, vocês apoiarem um colega que está estudando, isso às vezes vai fazer a diferença dele para ele conseguir se formar. Então, a gente poder realmente pensar nas nossas ações no dia a dia em relação ao outro. Eu acho que também é algo importante para a gente lidar com a frustração, porque a gente não está só em nós mesmos, né? Só no nosso mundo. Para finalizar, prometo que estou terminando, eu quero ler um texto para vocês. É um texto que eu acho muito bonito. Ele é geralmente atribuído a um autor chamado Bert Hellinger, um terapeuta, mas ninguém tem certeza se realmente é dele. Então, eu não sei, ele pode ser anônimo mesmo, tá? Mas é um texto muito interessante. Enquanto eu estiver lendo, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre isso que eu vou ler. Possivelmente vocês vão se identificar em alguns aspectos. E eu quero que vocês pensem, reflitam sobre isso e deixem essas palavras entrar um pouquinho em vocês, tá? A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade.
A vida destrói todo o supérfluo, até que reste somente o essencial. A vida não lhe deixa em paz, para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem, até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas conflitantes para lhe curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição da queda. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas, até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada, até que você pare de reagir. A vida lhe assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro, até que você pare de tentar possuí-lo. A vida lhe afasta das pessoas que você ama, até entender que não somos apenas corpos, mas também as almas que eles contêm. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até que você pare de levar tudo tão a sério e comece a rir de você mesmo. A vida quebra você em tantas partes quantas forem necessárias para que a luz possa, enfim, penetrar-lhe. A vida lhe nega bens e grandezas até que você pare de querer bens e grandezas e comece a servir aos seus semelhantes. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que você não precise mais de asas nem raízes e decida então voar. A vida encurta seu tempo para que você se apresse a aprender a viver. A vida lhe ridiculariza até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não lhe dá o que você quer, mas o que você necessita para evoluir. A vida lhe machuca e lhe atormenta até que você solte seus caprichos e birras e aprecie o simples ato de respirar e estar vivo. A vida lhe esconde tesouros até que você aprenda a sair para buscá-los. A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. Obrigada e boa noite.